Fala, investidor, tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz. E hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Magazine Luiza, que foi um fenômeno aí na nossa bolsa alguns anos atrás, mas de 2021 para frente está sendo só ladeira abaixo. Então será que vale a pena investir em Magalu ou Magalu é cilada? Vem comigo no vídeo até o final, pois eu vou deixar aqui a minha opinião sincera sobre a empresa. Antes de entrar nesse conteúdo, eu só vou te pedir para deixar a likezeira para fortalecer aqui o canal para a gente continuar crescendo. Agora, sem mais delongas, vamos para a análise da Magalu aqui na tela do meu computador. Bom, estou gravando esse vídeo no dia 30 de maio. Pô, feriadão, galera, eu gravando, dá moral, deixa o like aí, viu? E hoje não tem nada, né? Hoje o mercado não vai abrir. Se a gente pegar no ano, ela já tá caindo 37% e nos últimos 12 meses uma queda de 65%. Então será que Magalu vai quebrar? Será que Magalu é a próxima a entrar em recuperação judicial? Nós estamos vendo aí várias empresas do setor de varejo, né, sofrendo muito, Americanas, Casas Bahia. Será que ela vai sobreviver ou será que é mais uma que vai entrar em RJ e vai quebrar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Bom, vou começar a análise aqui falando sobre alguns fatos relevantes que surgiram, né? O primeiro fato relevante foi um aumento de capital, um total aqui de 1,1 a 1,2 bilhão, que deu ali um aumento na base acionária de mais ou menos 9%. Aumento de capital, quando a empresa está fazendo esse movimento em um momento que as ações estão em baixa, próximas da mínima, isso aqui é muito ruim para os acionistas no geral. Por quê? Porque isso mostra, né, que a empresa ela está precisando de liquidez, ou seja, eles estão precisando de dinheiro e, consequentemente, eles emitem mais ações, diluem os acionistas por um preço baixo, né? Ou seja, eles colocam muitas ações a mais na base e tendo uma captação baixa. Por quê? Porque a ação está em baixa. Então nunca é bom, né, um aumento de capital quando as ações estão em baixa. Quando é uma empresa que está muito bem, valorizou muito, e aí eles fazem esse aumento, às vezes é uma forma da empresa conseguir mais recursos para ela se alavancar mais. Tá? E aí, nesse tipo de situação pode ser que não seja tão ruim a empresa fazer um aumento de capital. Mas quando é uma empresa que está passando por dificuldade, que está em baixa e aumenta o capital, você pode saber que a situação está péssima, beleza? Além disso, eles fizeram aqui o grupamento recentemente na proporção de 10 para 1. Ou seja, cada 10 ações que você tinha da Magazine, que estava ali, se eu não me engano, mais ou menos na casa ali abaixo de R$2, você vai passar a ter uma ação. Se você está vendo aí a cotação da Magazine Luiza acima dos R$10, não quer dizer que ela valorizou, tá? Pelo contrário, ela grupou e já caiu ainda mais. Tá? O grupamento, geralmente, quando isso acontece, as ações costumam cair depois, tá? Mas na prática não muda nada, a empresa faz isso porque eles não podem ficar com a ação abaixo de R$1 por muito tempo. E se você reparar, as ações da Magazine Luiza já estavam chegando ali, já estava na casa de R$1 e eles anteciparam, né? Prevendo que uma hora ou outra ia ficar abaixo de R$1, então eles anteciparam esse movimento. A Magazine Luiza, acredito que você já conheça, né? Empresa do setor de eletrodomésticos, código de negociação MGLU3, ela tem 100% de tag along. Entrando aqui na posição acionária, tem aí a holding aí da Luiza Trajano, com alguns outros acionistas sem grandes participações, e um free float aqui de mais ou menos 43% das ações estão abertas a mercado e ainda tinha ação em tesouraria, né? E eles chegaram a recomprar aqui em algum momento, identificando que estava barato. É aquilo, né? Às vezes o barato pode sair caro, né? Às vezes o que está barato pode ficar ainda mais barato. Entrando aqui nos destaques financeiros da Magazine Luiza, vamos analisar o primeiro trimestre de 2024 contra o primeiro trimestre de 2023, resultado mais atualizado que a empresa apresentou. Tiveram aqui um crescimento de 3,1% nas vendas, a receita líquida saiu de 9 bilhões para 9,2 bilhões, crescimento de aproximadamente 2%, o lucro bruto cresceu 11%, isso aqui é bom, tá? Eles ganharam margem, olha só, a margem saiu de 27% para quase 30%, isso aqui é bom, o EBITDA saiu de 324 milhões para 684, teve um bom crescimento e ainda a margem
melhorou bastante e o lucro, né, reverteram um prejuízo de 391 milhões para um lucro de aproximadamente 28 milhões. Então, na minha visão, foi sim um bom resultado, né? Ela conseguiu vender um pouco mais e a melhor parte, né, eles conseguiram vender com margens melhores. Isso que fez o resultado melhorar. A margem bruta melhorou, a margem EBITDA melhorou e a margem líquida, que nem existia agora, fechou com uma margem de 0,3%, que na minha visão continua sendo uma margem baixa, mas o ponto positivo é que deu lucro, né? Reverteu o prejuízo em lucro. Se olharmos o resultado ajustado, não foi um crescimento tão forte assim no ajustado, tá? O EBITDA seria 448 contra 687, mas de toda forma é um crescimento expressivo, né? Um crescimento de 53% no EBITDA e o lucro ficaria um pouco melhor, né? Aproximadamente 30 milhões contra um prejuízo de 309 milhões. Então, de toda forma, sim, na minha visão, foi um bom resultado. Se analisarmos aqui, vendas nas lojas físicas melhorou, isso aqui é bom, tá? Nas lojas físicas, geralmente é onde a empresa tem mais margem. 1P diminuiu, ou seja, ela provavelmente perdeu o mercado aqui, tá? 1P é a venda online da Magazine Luiza dos próprios produtos dela. O 3P são vendedores, né, que colocam seus produtos no marketplace da empresa. O 3P aumentou aqui em 6,4%. Vale ressaltar que no 3P, dentre os canais de vendas da empresa, é onde ela tem a pior margem. Então não adianta tanto crescer aqui o 3P. Ponto positivo é 1P crescer e vendas nas lojas físicas continuarem crescendo. Isso aí que é o ponto-chave aqui para a empresa ter mais lucratividade, conseguir melhorar suas margens. Bom, agora eu vou falar aqui dos principais indicadores da Magalu. Sempre digo em todos os meus vídeos, não existe uma regra fixa, mas eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você ir de casa entender a minha análise. Antes de abrir esses indicadores, eu tenho um recado para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos para que em um período de aproximadamente 10 anos você já esteja vivendo da renda passiva dos seus investimentos. Se você está investindo em Magazine, está aí perdendo dinheiro na bolsa, vem para o time do Raiz, pois eu vou fazer uma análise da sua atual carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, primeiro link na descrição desse vídeo, também vou deixar fixado nos comentários um QR Code aqui na tela. Então não perde tempo, clica e entra em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então vamos continuar aqui. Cotação do dia 28 de maio, ela estava R$ 12,29, valor de mercado aproximadamente 9 bilhões. Então é uma empresa que eu considero porte médio ainda na nossa bolsa. Vale ressaltar que a Magazine já esteve entre as top 10 maiores empresas do Ibovespa, para você ver, né? Do mesmo jeito que tem ações que você pode ganhar muito dinheiro, que podem te ajudar a atingir a liberdade financeira, tem ativos que, se você investe no momento errado e não pula fora do barco, você pode ver o seu patrimônio virar pó. Dívida líquida sobre EBITDA de 3,5 vezes é uma dívida alta, tá? Por isso eu deixei em vermelho. Eu considero esse indicador saudável até 3 vezes, passou de 3 vezes é um sinal de alerta, ainda mais no caso da Magazine Luiza, que vem passando por um momento de dificuldade, precisando de liquidez. Liquidez corrente, por falar em liquidez, está em 1,26, quer dizer que para cada R$1 que ela tem no passivo circulante, ela tem R$1,26 no ativo circulante. Então, em tese, ela está com uma liquidez bem apertada, mas ainda assim tem liquidez aqui para o curto prazo. Dividend yield zerado, né? Não vou nem comentar, não adianta pensar que a empresa vai pagar dividendo dando prejuízo. ROI deixei um P porque está acumulando prejuízo nos últimos 12 meses. Margem líquida deixei um P pelo mesmo motivo. Indicador de preço que eu estou trazendo aqui com base no EBITDA, tá? É o EV sobre EBITDA, que é o Enterprise Value, valor de mercado mais a dívida líquida da empresa dividido pelo EBITDA, para a gente ver quantas vezes a empresa está sendo negociada o seu EBITDA. Olhando para esse indicador 11 vezes, eu considero um múltiplo de preço nem caro nem barato, até 10 vezes. Então, com o EBITDA atual, mesmo a cotação aí em baixa, né, eu diria que não está barata, tá bom? Mesmo depois de toda essa queda. É claro que o EBITDA apresentou
apresentou um bom crescimento, né, nesse último resultado. Então o EBITDA melhorando, esse indicador aqui vai ficar mais baixo, tá? Então assim, até é difícil a gente saber se a ação tá barata ou se ela tá cara, pois os resultados oscilam muito, uma hora vem bom, outra hora vem bem fraco, então é difícil da gente precificar aqui no atual cenário. Falando aqui de lucros e proventos, a empresa dava lucro, aí prejuízo, aí depois o lucro veio crescendo igual a máquina. Até 2019, o resultado da Magazine Luiza foi um resultado sensacional. A empresa conseguiu crescer os seus lucros de uma forma acelerada, ela fez aquela migração ali para o marketplace, vendas online, digitalizou a empresa. Muitas pessoas pensaram que ela seria a nova Amazon aqui do Brasil, porém veio a pandemia, resultado piorou aqui na pandemia, né? Porque lojas físicas fecharam, o online vendeu mais, obviamente, né? Não tinha como ir na loja, o pessoal comprou online. Mas isso aqui não compensou, né, a queda das lojas, né? Com lojas físicas fechadas. 2021 foi normalizando a situação, o resultado deu uma melhorada, porém, vale ressaltar que 2019, 2020, 2021, nós estávamos em cenário de juros baixos. E aí, de repente, os juros começou a subir em uma velocidade muito acelerada, né? Saindo ali próximo de 2, 3% e chegando a 2 dígitos, e isso aqui regaçou com o resultado da empresa. Por quê? Porque as vendas pioraram, o resultado financeiro piorou demais, e isso regaçou com os resultados da empresa. Por quê? Porque o resultado financeiro dela piorou demais, né? A empresa começou a pagar muitos juros, teve um descontrole ali também na questão do endividamento, e isso refletiu em prejuízo, né? De lá para frente foi só para trás, prejuízo e mais prejuízos. E aí não tem jeito, né? Vem prejuízo, se a gente pegar aqui a cotação mais de R$250, isso aqui já é uma cotação ajustada pelo grupamento, desdobramento, emissão de ações, etc. É o retorno total da empresa. Conseguimos ver que quem comprou lá atrás, né, e segurou, ainda assim está no lucro, porém, né, poderia ter ganhado muito mais dinheiro se tivesse vendido na alta, né? E quem comprou aqui perto de R$200, viu o dinheiro virar pó, né? Tá aí próxima da mínima aí histórica recente. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Magazine Luiza desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que tá acompanhando aqui até agora, tá gostando? Deixa likezinho, fortalece aí para o canal continuar crescendo, valeu? Então vamos lá. Bom, a receita saiu de 8 para 36.900, batendo recorde, tá? O EBITDA melhorou bastante agora e tá melhor também se comparado com 2015, né, onde era 465 milhões, porém o lucro líquido não acompanha, né? O lucro líquido, olha só, continua prejuízo 2022, 2023, últimos 12 meses continua prejuízo. O que está acontecendo, Daniel? A empresa está vendendo mais, porém o EBITDA ele não está acompanhando toda essa melhora e o lucro líquido muito menos. Então o que está acontecendo, Daniel? Me explica por que isso está acontecendo. Bom, a empresa está ficando menos eficiente operacionalmente, devido principalmente à questão da concorrência. A concorrência aumenta, as margens diminuem, né? Aquela briga de preços. Nós sabemos que o setor de varejo, a briga de preços é muito grande, né? Às vezes você olha o mesmo produto em vários sites diferentes, você vai comprar aonde está mais barato, ainda mais com a questão da China, né? Que entrou forte aí no mercado, Mercado Livre também veio tomando muito espaço aqui no Brasil, e isso você consegue ver refletindo nas margens. Se a gente pegar até 2019, é uma empresa que rodava com uma margem EBITDA de aproximadamente 9%, que na minha visão já é uma margem baixa, tá? Isso aqui é uma margem baixa, mas era a melhor margem que ela tinha. Agora, se a gente pegar aqui 2023, 2024, olha, eu vou pegar de 2022 para frente, pós-pandemia. A margem da empresa está rodando em média em 4%, ou seja, a margem caiu pela metade. Mesmo ela vendendo muito mais, como ela tem um custo maior, ela não consegue crescer tanto esse EBITDA. Olha só, que em 2019 ela vendeu 19 bilhões e teve um EBITDA de 1,7. Nos últimos 12 meses ela vendeu 36 bilhões. É quase o dobro. E teve um EBITDA de 1,2.
Vou até corrigir que eu falei que a receita estava recorde, não foi recorde não, a receita recorde foi em 2022. Todavia, né, continuando aqui a explicação, repara que ela vendeu muito mais e teve um retorno, um lucro operacional menor, tá? E aí, quando a gente chega no lucro líquido, ela tinha um lucro líquido de 922, olha só que lucro legal, uma margem de 5%. Agora a margem foi pro beleléu. Por que a margem líquida piorou? Por que o lucro líquido piorou ainda mais? Resultado financeiro. Olha esse resultado financeiro aqui, menos 70 milhões. Olha nos últimos 12 meses, resultado financeiro de menos 1,4 bilhão. Tá melhorando aos poucos, mas ainda é um resultado financeiro que suga o lucro da empresa e desse jeito é difícil dela começar a dar lucro. Repara também que a empresa tinha 2,9 bilhões no caixa e uma dívida de 1,6. Hoje ela tem 2,3 bilhões no caixa e uma dívida de 6,6. Ou seja, ela era uma empresa que não tinha dívida e agora tem uma dívida estourada. Melhorou um pouquinho se comparado com o mesmo período de 2023, mas ainda é uma dívida estourada. Então, em resumo, a concorrência aumentou, os juros subiram e o perfil de endividamento da empresa piorou. Isso aí convergiu para a tempestade perfeita, onde a empresa não consegue dar lucro. E se não dá lucro, é prejuízo, 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 não tem dividendo, cotação cai, uma hora ou outra a empresa precisa de mais dinheiro para pagar a dívida, emite mais ação, dilui ainda mais a base acionária. E é o caminho, né? É o caminho da ruína, é um buraco que ela vai cavando, que vai ficando cada vez mais fundo e cada vez mais difícil de sair. Então, qual é a minha opinião aqui sobre a Magazine Luiza? Bom, o resultado deu uma melhorada, mas não é a primeira vez que a gente vê essa melhora. 2022 ela bateu o recorde aqui no EBITDA, mas não conseguiu dar lucro. É claro que um cenário de juros um pouco mais baixo vai aliviar um pouco para a empresa. Recentemente a Câmara aprovou a taxação aí de compras internacionais até $50. Certamente isso também vai ser positivo para a empresa e ruim para o consumidor, mas vamos ver, né? Eu particularmente não invisto nesse tipo de ativo, tá? A empresa que no momento bom ela tem 9% apenas de margem EBITDA, hoje tem uma margem baixíssima, uma dívida alta, não consegue dar lucro, é um setor que eu não vejo gerar retorno satisfatório a longo prazo, concorrência bem elevada, margens baixas, dívida alta. Esse tipo de empresa eu particularmente passo longe. É claro que você pode comprar, agora ela está em um período de melhora, pode ser que ela consiga melhorar ainda mais o seu EBITDA, os juros baixando, ela consiga apresentar lucro e as cotações valorizem, pode. Mas na minha visão não justifica a longo prazo um ativo que na minha visão não faz sentido, beleza? Então minha opinião é essa, espero que você tenha gostado dessa análise, compartilha e vamos continuar crescendo aqui o canal. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!